Boa tarde, mais uma vez. Estamos de volta nos nossos encontros, que é de segunda a sexta, de 13h30 às 14 horas. E hoje nós vamos começar a ler o livro de Tiago. Tiago, ele foi uma carta, né, para os judeus. A carta do Tiago é dos livros mais atuais e necessário para as nossas vidas. E nós vemos que o tema central desse livro é o nascimento, é o crescimento e a maturidade do cristão. Nós que somos cristãs, nós devemos entender que esse livro, ele é ideal para nós, para o nascimento, o crescimento e a maturidade. Embora a velha natureza, ela permanece ativa, mas o Pai nos trouxe ao novo nascimento pela palavra. Crescemos pelo ouvir, receber e obedecer à palavra de Deus. A maturidade espiritual gera 3 notáveis desenvolvimentos. Controle da língua, que nós lemos, né, em Provérbios, muito falando sobre a língua. Tiago também repete muito isso. O cuidado dos necessitados e a pureza pessoal. Nós vamos ver isso tudo na carta de Tiago. Essa carta foi escrita para resolver alguns problemas. Os destinatários estavam passando por duras provações e sendo tentados a pecar. Alguns estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados por eles. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança, alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Então, outros não conseguiam dominar a língua. Outros estavam se afastando do Senhor. E havia crentes que estavam vivendo em guerras uns com os outros. Está vendo que não está sendo diferente com nossos dias de hoje? O que acontecia lá, acontece hoje. A gente vê isso. A Neia falou que o áudio está baixo. Deixa eu aumentar aqui para ver se melhora. Aí. Tá bom, hein? Então, vamos lá. Então, a gente vê que não tem muita diferença do povo de antigamente com o povo de hoje, com a geração de hoje, com a igreja de hoje. Então, a raiz desses problemas era a imaturidade espiritual. Aí, aqui nós vamos aprender a lidar com a imaturidade, e nós vamos aprender a amadurecer. Porque nós amadurecemos através da palavra de Deus. Então, para combatê-la, ela apresenta princípios práticos. Ele está preocupado com a prática do cristianismo. Para ele, não basta ter só um credo, fazer uma profissão de fé ortodoxa, é preciso viver de forma digna de Deus. É o que nós vamos aprender aqui. Né? Não adianta somente ouvir, não adianta somente ler, mas o que nós devemos fazer? Praticar a palavra de Deus. Então, vamos lá. Pegaram a Bíblia, nós vamos ler o capítulo 1, igual nós fazemos em Provérbios, e vamos comentar versículo por versículo. E nós lemos que Tiago, esse Tiago aqui, não é aquele Tiago discípulo de Jesus, não. Esse Tiago é o Tiago irmão de Jesus, que antigamente ele não cria em Jesus. Imagina, né? Ele cresceu ao lado de Jesus, né? Quando ele nasceu, Jesus já era nascido, porque ele é o primogênito, Maria era virgem quando Jesus nasceu. Então, depois, Maria teve a sua vida, né? Com José, seu esposo, e teve filhos. Então, esse Tiago é o irmão de Jesus, filho de Maria e José. Então, essa carta não poderia ser do Tiago, filho de Zebedeu, do Tiago, o irmão de João, mas sim o irmão de Jesus. Então, vamos lá. Prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram à dispersação, saudações. Os benefícios da aprovação. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, para que todos dá deliberadamente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, tem condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor, ela cai e desaparece. A formosura do seu aspecto, assim também murchará o rico em seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico, estou repetindo, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, a flor cai e desaparece, a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal que ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva de todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira para logo e se esqueceu de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado com o mundo. Esse é o capítulo 1 de Tiago. E nós entendemos que esse tema é maravilhoso, por quê? Porque nós precisamos amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Nós todas, né? E nós amadurecemos através da palavra de Deus. Então, Tiago é uma das seletas pessoas para quem com Cristo apareceu depois da ressurreição. Ele estava no cenáculo com os apóstolos no Pentecoste. Né? Ali ele foi cheio do Espírito Santo. E esse Tiago, meus irmãos, minhas irmãs amadas, ele
foi o pilar da igreja em Jerusalém. Tiago, irmão de Jesus. Paulo viu Tiago quando foi para Jerusalém depois da sua conversão, bem como na sua última viagem a Jerusalém. Então, quando Pedro saiu da prisão, falou com seus amigos contarem a Tiago. Isso está escrito em Atos. Tiago foi o líder do importante concílio de Jerusalém. Tiago foi apedrejado em 62 depois de Cristo pelo Sinédrio. Embora amado pelo povo, Tiago era odiado pela aristocracia. Então, no versículo 1, aqui é um pouquinho sobre a vida de Tiago, né, que eu falei com vocês. E ele vê essa necessidade de mandar essa carta para a igreja, para o povo lá. Então, ele refere, olha, as 12 tribos, o versículo 1. As 12 tribos referem-se aqui aos judeus cristãos, que possivelmente se converteram no Pentecoste e foram dispersos depois do martírio de Estevão. Então, eles se converteram ali no Pentecoste e, por força ou por sua escolha, os judeus estavam vivendo por toda parte do Império Romano. Eles são crentes, mas são perseguidos. Eles são cidadãos dos céus, mas viveram dispersos na terra. Eles são crentes, mas tiveram seus bens saqueados. Né? Naquela época tinha perseguição. Eles eram crentes, mas são pobres e muitos deles estavam sendo oprimidos pelos ricos. Eles eram crentes, mas ficavam enfermos. Eles eram crentes, mas sofriam. Vida cristã não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual, não. Não é uma colônia de férias. Né? Muitos pensam assim, aceitei Jesus, agora minha vida vai... Não, nós estamos sujeitos também a passar por provações. E Tiago, o que ele fala? Né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Por quê? Porque tem os fundamentos nessa verdade. A Kézia escreveu um campo de batalha. Ser crente é isso mesmo, um campo de batalha. Então, em primeiro lugar, as provações são compatíveis com a fé cristã. Por que os crentes sofrem? Por que um crente passa por privações? Por que sofre prejuízo? Por que o crente fica doente? Por que injustiçado? Deus nos adverte a esperar as provações. A vida cristã não é um mar de rosas. Jesus advertiu, no mundo tereis aflições. No mundo nós vamos ter aflição. E Paulo disse, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino dos céus. Ainda Paulo também diz que todos querem viver piamente em Cristo, padecerão perseguições. Então, essas pessoas ali, eles sofriam perseguições, sim, sofriam perseguições. Então, nesses versículos, nesses primeiros versículos de Tiago, fala sobre isso. Então, nós devemos entender que o que nos leva à maturidade é estarmos firmes na palavra. É nós vigiarmos. Por quê? Porque o Senhor, Ele exige isso de nós. Não adianta nós vivermos uma vida, né, de qualquer maneira. Aqui está escrito, se quer sabedoria, peça com fé. Peça com fé. O Senhor lhe dá deliberadamente para nós que pedirmos, quando nós orarmos, quando nós buscarmos por sabedoria. Devemos buscar a sabedoria. Então, nós devemos entender que, olha, que a vida, eu acho muito interessante essa passagem do versículo 9 ao versículo 11. Se você é humilde, se nós somos humildes, vamos glorificar a Deus na nossa vida, aqui na terra, porque até o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. A gente vê uma flor, ela nasce ali, tá linda, depois ela murcha e morre. A nossa vida é assim. Então, vamos glorificar a Deus na nossa humildade, vamos glorificar a Deus com aquilo que nós temos passado. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura. Hoje em dia, as pessoas estão tanto na correria, gastando tanto com o externo, com estética. Não sou contra, se você quer fazer, né? Olha a intenção do seu coração. Mas isso, gente, isso é passageiro. Primeiro nós devemos olhar o nosso interior, pedir a Deus sabedoria para lidarmos com as nossas vidas, pedir a Deus sabedoria para vivermos uma vida de acordo com a palavra dele.
Porque isso aqui, ó, isso aqui volta ao pó novamente. Então, que nós venhamos buscar ao Senhor e sermos praticantes, né? Saber essas coisas, amados, todo homem esteja pronto também a ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Sabemos que muitas vezes nós temos assim um mecanismo de defesa ou tá tão aflorado a ira, né? A raiva, que a gente esquece desse versículo. Qualquer coisinha fica irada, qualquer coisinha fica brava. Então, assim, nós devemos viver esse versículo. Nós sermos prontos para ouvir, tardias para falar e tardia para irar. Eu sempre gosto daquele versículo, Salmos 4:4. Se está irado, é melhor você ir deitar, colocar a cabeça no travesseiro e acalmar o coração, esperar a ira passar, porque tudo é passageiro. Então, outro momento, outra coisa importante, boa para fazer, se está irado, está nervosa, vai escrever por que que eu estou irada? Por que que eu estou sentindo isso? Pega lá, começa a escrever. Depois, no outro dia, você vai ler aquilo e você vai falar assim, nossa, eu fiquei irada por uma coisa tão simples. Eu fiquei irada por um motivo que tão irrelevante. Aí nós vamos analisar aquilo. Não, eu podia ter ouvido mais, eu poderia ter estado mais pronta para ouvir. Não, eu não teria irado daquele jeito. Então, assim, é muito bom ter isso, uma terapia, é terapêutico escrever, gente, eu falo com vocês direto aqui. Tá irada? Por que que eu fiquei? Começa a escrever. Depois de um dia, 2 dias, você volta lá e vai ler. E vai ver que não teve tanto motivo assim. Aí nós vamos começar a entender, opa, eu posso ser praticante da palavra, não somente ouvinte. Eu não quero enganar a mim mesma, que é o versículo 22. Eu vou ser praticante, eu me torno praticante da palavra. Por quê? Se eu estou somente aqui lendo, e não pratico, eu estou enganando vocês? Não, estou enganando a mim mesma. Então, não vale a pena. Devo buscar, olhar para a palavra de Deus e viver essa palavra. Alguém quer comentar algum versículo? É muito bom, né? O primeiro capítulo de Tiago nos chama muita atenção, porque nós podemos buscar, sim, essa sabedoria. E uma coisa muito interessante, que às vezes a gente fala que nós somos tão religiosos, né? Buscamos, olha os últimos versículos. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes está enganando o próprio coração. E a sua religião é vã. Que o Senhor nos dê graça para vigiarmos na nossa língua, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de proceder, para que a nossa religião não seja vã, mas sim que possa todos os dias Cristo nascer em nós e através da nossa vida pessoas serem transformadas também. Quer falar, Kézia? Não, eu ia comentar sobre o 14, né? Que às vezes a gente acha que a tentação Tá travando. vem de fora, mas muitas vezes vem de dentro do coração. A primeira luta contra o pecado começa de dentro do nosso coração. A vigilância precisa ser sobre os nossos desejos, né? É, Tá cortando, Kézia, a internet sua. A Kézia falou, gente, do versículo 14, né? Que muitas vezes a gente fala que nós somos tentados, que Deus está nos tentando. Mas isso acontece o quê? Que nós somos tratadas pela nossa própria cobiça, foi o que ela falou. Qual a intenção do nosso coração? O que nós estamos desejando, né? Então nós devemos entender que somos tentadas por quê? Por aquilo que nós estamos desejando. Como que Eva pecou? Né? A serpente mostrou a Eva o fruto. Ela o quê? Olhou o fruto, desejou, cobiçou e ela deu ouvido à voz da serpente. A nossa vida não é diferente. Nós somos tentadas pela nossa própria cobiça. O que você está vendo?
O que você está desejando? O que você tem cobiçado? Você tem cobiçado o céu? Você tem cobiçado a presença de Deus? Você tem desejado a presença de Deus? Ou você tem cobiçado as coisas terrenas? Porque nós somos tentadas pelaquilo que nós cobiçamos. Então, aqui, olha, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Não é que às vezes vai gerar morte física, mas pode gerar morte espiritual. Morte no casamento. Morte nos relacionamentos, tanto com os filhos, com amigos, com amigas. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que nós temos cobiçado, aquilo que nós temos desejado. A Cássia escreveu, Tiago fala sobre pedir fé, pois a dúvida é igual à onda do mar. A onda do mar, gente, eu estava lá no mar essa semana, ela vem, vai, né? Nós devemos pedir fé, não vamos duvidar. Nós servimos um Pai celestial, Deus maravilhoso. Tiago fala, nos orienta a pedir sabedoria, nos orienta a pedir fé, pois quem duvida é como a onda do mar. Quem quer ser uma mulher igual a onda do mar, duvidosa? Não, nós não queremos. Então vamos buscar de Deus essa fé também. Mas alguém deseja falar algo? Glória a Deus por esse capítulo. Que Jesus abençoe vocês grandemente, né? Glória a Deus por isso. Amanhã está